não sei qual é a tua incapacidade ou impossibilidade, mas saiba, olha, que isso nunca seja o suficiente para fazer você desistir de acreditar no Senhor. Não desista de acreditar. O comportamento de Ana, diante do impossível, ele nos ensina como nos comportar. Geraldo, eu estou numa situação, quem aqui tem uma situação que você olha diante de si, é impossível e diz, não consigo resolver, não tem como eu fazer, não tem como resolver a situação, não tenho como ultrapassar, não tenho como vencer essa situação. Primeira coisa, saiba se comportar diante do teu impossível. Saiba se comportar diante do teu problema. Saiba se comportar diante desta batalha, diante deste impedimento, diante desta dificuldade. A história de Ana é o retrato de uma mulher cheia de fé, com um relacionamento vivo e sincero com Deus, que não abre mão dos bons planos dele para a sua vida. Ana era uma das esposas de Elcana, e não era só uma delas, mas a que ele mais amava. Na época, a tradição da época, a cultura daquela época era assim, não é? E Ana, a outra era Penina, que era a que gerava filhos. Penina gerava filhos, Ana não conseguia, ela era estéril. No costume da época era permitido ao marido ter uma segunda esposa caso a primeira fosse estéril, para garantir a descendência, entende? E todos os anos, com toda a sua família, eles iam em peregrinação a fim de oferecer sacrifícios ao Senhor, para a capital da nação, da adoração, Siló. 1 Samuel 1, 4, 5 diz, e sucedeu que no dia em que Elcana sacrificava, dava a ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. Ei, amado, amada, escolhido, escolhida de Deus, palavra do Senhor. Meu irmão, Elcana procurava agradar a Ana de todas as maneiras por dois motivos. Primeiro, porque ele a amava. E segundo, porque ele percebia um semblante triste nela, como se lhe faltasse alguma coisa. Em 1 Samuel 1, 8, então Elcana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Meu irmão, Elcana não entendia a dor de Ana. Ele não conseguia compreender por que ela te mandou tão grande. Por quê? Porque ele acreditava que tratá-la bem, dar regalias, inclusive claramente, ou seja, ele oferecia o melhor a ela. Os presentes que ele dava a ela eram suficientes para satisfazê-la. Por isso que ele não entende e diz, mas eu não sou melhor do que 10 filhos? Por que você está triste porque não tem filho? Eu sou melhor do que 10 filhos para você. A insensibilidade espiritual dele não lhe permite perceber o que realmente importava para Ana. Para ajudá-la, ele deveria se ajoelhar ao lado dela e orar junto pedindo um filho. Por outro lado, Ana não se conformava. Ela queria ver o bom plano de Deus para a sua vida ser cumprido. Ana não procurava paliativos para a sua dor. Então a primeira coisa que eu quero te dizer, não procure paliativos para a sua dor. Tem gente que passa a vida inteira fugindo, fazendo de conta que o problema não existe. Não sei se você percebe, claro, a intenção de Elcana, o seu marido, era a melhor possível. Ele fazia de tudo para agradá-la, para que ela não sentisse aquela dor. Mas eu quero dizer para você, isso entorpece, isso faz a gente não enfrentar os problemas e as dificuldades. Na vida, muitas vezes, quando nós estamos diante de uma situação impossível, a gente começa a fazer isso, dá presente para agradar, faz uma coisa, vamos viajar para isso. Não é assim não. Eu preciso encarar de frente, diante de Deus, com o joelho no chão. Tem momentos que você não está precisando viajar. Eu dizia tem um casal, foi fazer uma viagem para a gente se refazer, para a gente se ajeitar. Aí foi que piorou. Aí decidiram se separar quando voltou da viagem. Eu disse, meu irmão, a viagem caberia em outro momento. Um momento de um desfrute, de um momento que vocês estão vivendo.
Mas ninguém faz viagem para restaurar casamento, piora. E onde é que eu restauro? Na minha casa, na igreja, joelho no chão. Eu preciso unir os dois em oração. Se você dissesse assim, vamos gastar aqui meia hora de oração, os dois juntos, vocês iam ouvir a ação de Deus. Quantas vezes a gente está aqui e entra aqui nesse mover, a rotina espiritual faz a diferença. Tem dia que a gente vem mal, não é não? Tem dia que a gente vem doente, tem dia que a gente vem cheio de dor, tem dia que a gente vem cheio de atrito, tem dia que a gente vem com a cabeça cheia. A gente começa, vai mergulhando, vai ouvindo a palavra e vai rezando. Não é assim que acontece, é quando termina, você diz, meu Deus, estou saindo diferente quando eu entrei. Quantas pessoas aqui fizeram essa experiência de entrar aqui e sair completamente diferente de como entrou? Então, quero dizer, o que precisa mesmo é se colocar diante de Deus. Ana não se deixava entorpecer, porque ela poderia ter se tornado uma mulher entregue ao prazer, uma mulher altamente consumista, exigente, eu quero é mais prazer, me dê mais comida, me dê bebida, me dê isso, me dê aquilo, entende? E Elcana iria fazer isso, por quê? Porque ele amava e ele queria amenizar a sua dor. Então eu vou dizer, não procure amenizar a dor com paliativos, com prazeres passageiros, não. Busque, coloque a sua dor diante do Senhor. Esse é o comportamento de Ana, esse deve ser o seu comportamento diante do ser impossível. Coloque a sua dor diante do Senhor. E aí vem, em 1 Samuel 1:10, ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Maria, forte isso. Com amargura de alma. Ana não desistiu, ela não desistiu de buscar ao Senhor mesmo diante de algo impossível. Não podemos deixar de enxergar que a situação a fazia sofrer, visto que ela buscou a Deus como, gente? Com amargura de alma. Ei, ela buscou a Deus com amargura de alma, orou ao Senhor, chorou abundantemente. Não quer dizer que ela não estava amargurada, mas a sua amargura não fazia paralisar, fazia orar mais. Ela mostra o poder do clamor. Ei, o poder do clamor. Com amargura de alma, orou e chorou abundantemente. No entanto, ela não se permitia ser sufocada pela aflição. Eu quero dizer para você, quanto mais você ora, menos a aflição, sabe? Quanto mais você ora, mais a aflição perde a força na tua vida. Geraldinho, eu estou aflito, o que é que eu faço? Ore. Meu Deus, minha cabeça, o coração está angustiado, estou todo angustiado aqui. Ore. Quanto mais você ora, mais a aflição, a tristeza, a amargura perde a força na tua vida. É importante percebermos na vida que situações extremas exigem atitudes extremas. Guarda isso. Então Ana fez um voto. 1 Samuel 1:11. E fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres. Mas a tua serva deres um filho homem. Ao Senhor o darei todos os dias da sua vida. E sobre a sua cabeça não passará navalha. Palavra do Senhor. Perceba que há um objetivo bastante específico. Se a tua serva se a tua serva deres um filho homem, ou seja, ela sabia exatamente o que ela queria do seu Deus. Ela sabia por todo o contexto como era necessário e deixou bastante claro para ele que a resposta a esse pedido não era para a glória dela, mas era para a glória de Deus, era para a glória do seu nome, era algo consagrado a ele, visto que ela diz claramente, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida. Ao Senhor o darei todos os dias da sua vida. E aí o versículo 12 diz, e sucedeu que perseverando ela em orar perante o Senhor, ele observou a sua boca. Ei, olha que forte isso. Olha que forte. A perseverança dela em orar perante o Senhor. Meu irmão, energia, vigor, perseverança, vontade. Ana perseverou em orar perante o Senhor, mesmo com o seu coração dolorido, mesmo interiormente machucada. Ela orou pelo tempo que foi preciso.
Sim, o sacerdote Eli a observava enquanto fazia isso. E eu quero dizer para você, presta atenção no que eu vou te falar. Enquanto você ora, você está sendo observado. Enquanto você busca o seu milagre, você está sendo observado. Ela não percebeu, mas o sacerdote Eli a observava. Hebreus 12, 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. As pessoas querem saber se sua devoção, fé e piedade realmente funcionam. Por muitas vezes você vai ter que lidar com a incompreensão das pessoas. Tem gente que vai zombar e dizer assim, mas tu reza tanto, eu não vejo nada acontecer. Ah, mas você não sei o que tanto. Muita gente não vai compreender. 1 Samuel 1, 13, 14. Porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz. Pelo que Eli a teve por embriagada, incompreensão. E disse-lhe Eli, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Meus irmãos, muitos servos de Deus não compreenderão a sua dor. Até pessoas de Deus. Muitas pessoas farão a leitura errada do seu problema. Fica tranquilo. Com Ana também foi assim. Muita gente vai entender errado. Os amigos de Jó acharam que ele havia pecado. Você lembra? Achavam que ele havia pecado. Os discípulos queriam saber quem havia pecado para que o cego de nascença fosse cego. Os irmãos de Davi achavam que ele era presunçoso. Isso deve aumentar a sua carga de oração. E se estiverem falando de você, se estiverem achando mal ou pensando mal de você, aumente a sua carga de oração e comunhão com Deus. Sua intimidade na rotina espiritual. Isso te coloca em uma posição que somente o Senhor Deus entende. No versículo 15 e 16, porém Ana respondeu, não, meu Senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte eu tenho bebido. Porém, eu tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão, dos meus cuidados e do meu desgosto, eu tenho falado até agora. Palavra do Senhor. Ana tem uma clara visão do seu problema. Ana conhece a si mesma. E você precisa também ter um conhecimento claro daquilo que te incomoda, daquilo que é a raiz do teu problema, para que você possa apresentar ao Senhor e para poder também se defender. Ana não fica calada porque estão falando mal. Não, não, não. Ana diz claramente, ei, não, eu tenho um propósito claro. Eu sei onde eu quero chegar com isso daqui. Não é loucura, não é tolice. Eu sei onde eu vou chegar. Ela é uma mulher profundamente consagrada ao Senhor. Ao ouvir a suspeita do sacerdote ali, ela não xinga, ela não fica irritada, nem muito zomba. Ah, tu és um homem de Deus e nem percebeu que eu estava orando. Não, ela simplesmente responde de forma humilde, mas muito respeitosa. Ana possui uma vida de oração ativa. E isso aguça os seus sentidos espirituais. Quanto mais você tem rotina espiritual, mais os seus sentidos espirituais vão sendo aguçados. Você vai tendo sensibilidade, percebendo inclusive a chegada do mal. Você sabe que em Efésios 6, quando se fala da armadura do cristão, diz: pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas pelos ares. Por isso, vistam a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Palavra do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, é preciso estar revestido. Tem um combate, tem uma luta. Não fique solto, não. Se revista da armadura. Você tem um combate a fazer, você tem uma luta a travar, se revista da armadura. Ana confia, ama e se relaciona com Deus. Daí a facilidade de falar sobre todas as suas preocupações a Ele. Então, respondeu Eli no versículo 17 e 18. Vai em paz. E o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste.
E disse a ela, ache a tua serva, e disse ela, ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Palavra do Senhor. Nunca rejeite a bênção do homem de Deus, do profeta de Deus, que Deus colocou para a tua vida. Eli era um sacerdote do Senhor. Muito embora fosse reprovado por causa da conduta de seus filhos, mas ele representava a Deus. E as palavras que saíssem de sua boca teriam o poder para abençoar e amaldiçoar. E ao ouvir as justificativas de Ana sobre sua oração, Eli tem a sensibilidade de perceber, não é o que eu pensava. E sabe o que ele faz com ela? Ele abençoa. Preste atenção. Transforme a maldição em bênção. Com a tua intimidade com Deus. Transforme a maldição em bênção. Sabe o que ele diz? Uma bênção. Vá em paz. E o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Ao ouvir as palavras de bênção que saíram da boca de Eli, a atitude de Ana muda completamente. Me arrepia dizer. Por quê? Porque ela foi no seu caminho. Lembra que ela não comia? Lembra que ela estava triste? Foi no seu caminho, comeu, seu semblante já não era mais triste. Isto aconteceu porque ela acreditou na palavra do servo de Deus, do profeta de Deus. A bênção do Senhor traz riqueza, não inclui dor alguma. Provérbios 10, 20. Nunca despreze as palavras de bênção que saem da boca daqueles que têm autoridade espiritual sobre você. Não, nunca despreze as palavras de bênção que saem da boca daqueles que têm autoridade espiritual sobre você. E eu, aproveitando esse momento, eu digo, para você que está na rotina espiritual, eu tenho certeza que você está ligado a mim espiritualmente. E eu digo como profeta Eli, eu digo como o servo, sacerdote, quer dizer, Eli, vá em paz. E o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizestes, se for para o bem, a salvação da sua alma. Toma posse? Quem toma posse? Ana transforma sua fé em atitude. Levantaram-se de madrugada, adoraram, 1 Samuel 1, 19 e 20. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram. E chegaram à sua casa em Ramá. E Elcana conheceu Ana, sua mulher. E o Senhor se lembrou dela, e sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho, ao qual chamou de Samuel, porque dizia ela, o tenho pedido ao Senhor. Palavra do Senhor. Ana acreditou. A partir de agora, suas atitudes são baseadas na sua fé. E eles levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. Sobre isto, o apóstolo Paulo deu o seguinte conselho: dediquem-se à oração. Estejam alertas e sejam agradecidos. A mãe de Samuel obedeceu exatamente esse processo. Ela orou, ela esteve alerta. Após receber a palavra de bênção, ela agradeceu. Ela e Elcana acordaram de madrugada para oferecer, entendeu? Agora mudou a postura. Ela e Elcana vão orar de madrugada, um culto de gratidão a Deus. E após isso, somente após isso, viajaram. A vida de Ana, mãe de Samuel, é inspiradora. Possui lições preciosas para a nossa própria vida. Não devemos desistir dos nossos sonhos. Sonhos que glorificam a Deus. Não devemos dar ouvido aos opositores. Devemos esperar sempre a providência de Deus. Por isso eu digo, escolho esperar em Deus. Não desista do seu sonho se está difícil. Não desista do seu sonho porque demora. Ana não desistiu do seu sonho e ela viu o milagre acontecer. E eu quero te dizer, não desista do seu sonho porque está difícil ou porque demora. Escolha esperar em Deus e você vai ver os milagres acontecerem na tua vida.